Olá a todos e a todos, sou o Ganja Sanã, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber a Yalorixá Soraya de Oxóssi, dirigente do Ilê Axé Omodé Titã. É isso? Que fica em Cabuçu, Nova Iguaçu. Cabuçu, Nova Iguaçu. E a gente está recebendo essa visita da mãe Soraya para ela contar a história da chegada dela ao Candomblé, como é que foi isso, o axé que a senhora pertence, enfim, nós vamos lhe conhecer hoje. Tá bom. Né? Então, para a gente conversar a nossa história, eu queria que a senhora dissesse quem é a mãe Soraya, qual é o axé, e principalmente, como é que a senhora chegou no Candomblé? Tá. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nada, imagina, honra é nossa. Me sinto muito honrada porque acompanho o trabalho de vocês, sei que é um trabalho sério, por isso me disponibilizei a estar aqui no dia muito de obrigado, hoje. Agradeço ao senhor Exu, senhor da comunicação, que me trouxe para esse lugar de fala, né? Assim e seja. também quero agradecer muito ao meu pai Oxóssi, que é o meu Eledá, meu santo de cabeça. E então a Soraya, a história dela começa assim. Eu sou filha da Yalorixá Bárbara de Jagum, já falecida, né, em memória, que também foi filha da senhora Diva de Ogum, descendente do axé Miguel Couto, mãe Anitinha de Oxum. Né? A minha mãe foi iniciada nova, no período de casamento, no início de casamento, e aí depois de 3 anos ela engravida, e ela toma uma obrigação no terreiro lá da mãe Diva, grávida, sem saber, e logo depois descobriram que ela estava grávida de uma menina que seria eu. Com o meu nascimento, veio a descoberta para ela de que ela seria Yalorixá e que a filha que ela trouxe à terra seria possivelmente a herdeira dela, que era a previsão que a mãe Diva já tinha feito lá atrás, depois da gravidez, né? E eu passei muito mal para santo desde muito criança, desde 5, 6 anos de idade. Hoje em dia a gente não ouve mais, pouco se fala em bolar, mas eu caía na escola, não sabia o que acontecia comigo. A minha mãe sabia, mas acontecia uma questão da época. Na época que a minha mãe iniciou-se, não se iniciava filhos dentro do mesmo terreiro, nem marido, nem filhos. Para que eu fosse iniciada na época, minha mãe teria que procurar um outro terreiro. E era o que ela não queria. Ela não queria deixar uma criança na casa de um irmão de santo, que seria um problema. Como me levar, como me trazer, como participar de 2 casas. Sim. E a mãe Diva não fazia mesmo, nem marido, nem filho no mesmo local. E aí o tempo passou. A gente ficou com essa questão, minha mãe sempre fazia coisas para o Orixá Oxóssi para ele poder, espera um pouquinho, não é agora. Eu completo 14, 15 anos e tomo aversão ao candomblé. Foi um momento da minha vida em que eu estava me descobrindo adolescente, já estava namorando, já estava indo para 2º grau, já tinha balada, passeios, tudo que eu não queria na vida era que raspassem a minha cabeça e que me prendesse durante um período de preceito, que era o que ia acontecer, porque assim era determinada a tradição, né? E aí eu encontro o evangelho nessa busca de fugir do candomblé. Eu fiquei no evangelho durante 5 anos, me batizei lá na igreja, numa congregação, e fiquei durante esse período relutando contra esse chamado. Desde muito nova, 14 anos talvez, eu recebo uma entidade de Umbanda, que foi da minha avó, e ela me acompanha desde muito novinha. E aí um belo dia ela chega e diz que, infelizmente, eu não ia mais lá no moço do Livro Preto, porque ela tem uma missão a cumprir na minha vida, que era me levar até os pés do caçador. Simples assim. Simples assim. Sem muita conversa, sem muita história. Como é que entidade é essa? É Dona Maria Mulamo da Estrada. Aí... Pronto. Simples. Foi difícil, não foi uma decisão fácil, Sim. Foi muito difícil, mas eu sempre fui muito ouvinte
e sempre fui muito temente, mesmo não estando na religião, eu acreditava e acredito até hoje na fala, na palavra, na orientação dos guias, das energias, dos orixás. Sim. E aí minha mãe já não tinha mais o que fazer mesmo, só tinha que ouvir e acabou me levando. Então eu me inicio em Rocha Miranda, na casa da senhora Jussara de Inhaçã, que é conhecida como Gamo de Inhaçã. Passo durante um período de 1 ano neste lugar, lá em Rocha Miranda, e por alguns motivos pessoais acabei saindo desse lugar, e é onde eu encontro o pai Marcos de Inhaçã, que é o Marcos Palmares, onde eu estou há 20 anos, que esse ano eu completo 20 anos de iniciação, e há 20 anos eu estou lá com o pai Marcos, né, que também é descendente da mãe Nitinha de Oxum, e aí nosso axé vem descendendo do Engenho Velho. E essa é a minha história de iniciação, iniciática, né? Quer dizer, então, que o negócio foi com Dona Maria Mulano. Foi com Dona Maria Mulano, não teve conversa, pra quê? Não teve pergunta se sim ou se não. É agora, a hora chegou e é agora. É isso, é simples, tudo é simples. Verdade. Não é? Agora, a senhora falou de uma coisa interessante, que é que são os temas que normalmente a gente debate aqui no grupo de estudos, que são esses estatutos, que são estatutos que as pessoas criam. Sim. Porque esses estatutos, em geral, não são globais, né? A minha tradição, por exemplo, não tem nada desse negócio de não fazer filho, de não fazer marido. É todo mundo feito numa casa só. Uhum. Obviamente que por outras pessoas, né? Não é a dirigente, mas faz. E nada mais sensato e lógico que os seus filhos fazerem santo na sua casa de santos. Perfeito. Que estejam ali sob os seus cuidados, sob o seu axé, sobre a sua tradição. Como é que a senhora vê essa... Provavelmente a senhora também já mudou esse estatuto na sua casa, não é? Como é que a senhora vê esse tipo de situação? Né? Que as pessoas costumam chamar de tradição, mas a gente sabe que não são exatamente tradições. No período da gestão com a minha mãe, né, porque eu ainda fiquei um tempo coordenando o Ilê Axé junto com a minha mãe, né? Algumas coisas a minha mãe trazia afinco e não tinha como mudar, e também acho que não deveria mudar mesmo. Era o que ela tinha aprendido, era a forma como ela acreditava. Depois da passagem da minha mãe, que o terreiro ficou sobre a minha liderança plena, muitas coisas mudaram. Eu entendo que a Casa de Candomblé é um lugar de acolhimento, eu entendo que a Casa do Candomblé é um lugar familiar. O Candomblé, ele é familiar, a sua base, a sua estrutura está no laço, no vínculo familiar. Então eu não congrego com as pessoas que acham que o marido e a mulher não podem estar no mesmo lugar. Porque se eles estão diante de um culto, que é um culto sagrado, por que não estarem juntos consagrando o mesmo solo, consagrando as mesmas tradições, os mesmos rituais, os mesmos preceitos, os mesmos princípios? Perfeito. Então, eu acho que o que é bom para mim tem que ser bom para minha família. E o melhor lugar para eles estarem é do lado onde eu estou, onde eu fui escolhida para estar. Então, assim, algumas regras que a minha mãe tinha. Um exemplo, a minha mãe não iniciava o Iaô se ele não fosse batizado pela Igreja Católica. Hoje eu aboli isso da minha casa. Após a iniciação, a minha mãe levava para a missa. Hoje eu aboli da minha casa também. Não que eu vá contra aquilo que a minha mãe deixou de legado para mim, mas isso vai contra aquilo que eu tenho como essência de Ialorixá. Então, assim, essas ditas tradições eu não tenho cumprido durante a minha gestão na minha casa. Entendo. Aqui em casa, por exemplo, ninguém é batizado em igreja. Todo mundo é batizado no terreiro. No caboclo, na preta velha. A gente tem ferramentas para batismo, para casamento. Ninguém é batizado em igreja. Nem batizado, nem casado. Pois é. É tudo casado aqui dentro do terreiro. E como foi essa... O que mudou? O que a senhora poderia indicar como uma mudança significativa na sua visão da prática do candomblé? A senhora como filha de santo e a senhora como Ialorixá.
Aí é o Muda, grande, né? aí é a virada de chave. Virada de chave. Porque enquanto Iaô, enquanto filha do seu Marcos, eu não tive muito tempo para ser filha, não. Eu acabei sendo Ialorixá muito cedo. O santo, ele sempre me colocou muito contra a parede, né? Ele sempre exigiu demais da Soraya. Eu sempre fui muito cobrada, ele sempre foi muito rígido comigo. Eu costumo dizer lá em casa que as pessoas falam que o santo entende, meu santo sabe. O meu santo nunca entendeu. Ele sempre quis que eu tomasse uma posição e uma postura na hora que ele determinou que eu tinha que tomar. Então, enquanto filha, que eu não fui tanto tempo filha, porque eu acabei passando por um intensivão. A minha mãe era extremamente rigorosa, era extremamente rígida, eu não tive nenhum privilégio por ser filha de Ialorixá, muito pelo contrário, eu era aquela que tinha que dar o exemplo. Se todo mundo acordava às 7, eu tinha que acordar às 6, porque quando acordasse eu já tinha que estar pronta, quando eles deitassem eu tinha que continuar para quando acordasse estar tudo arrumado. Então eu sempre fui muito cobrada por ela e ela sempre me trouxe num regime ali de muita rigidez. O período foi curto, a Oxóssi não me permitiu chegar aos meus 7 anos, tomar a minha obrigação para começar o processo de iniciar outras pessoas. Com a minha mãe viva e com o meu pai, ele já me abraça ali no período dos meus 5, 6 anos e já aparece para mim o primeiro Iaô. E com a responsabilidade de vidas, né, porque o meu primeiro barco de Iaô já comecei com 3, em janeiro. Quando foi em março, nós colocamos mais 2. Então, já não tinha uma pessoa, já tinha 5 em 3 meses para cuidar, né? E essa virada de chave de filha para sacerdotisa foi no dia a dia mesmo. Foi ali entendendo que eu tinha que parar para ouvir aquelas pessoas, entendendo que eu tinha que aprender para ensinar aquelas pessoas que do nada começaram a me chamar de mãe, e eu dizia, de onde essa gente aparece? Como é que eu sou mãe se eu não sei nem ser filha ainda? Mas como eu tinha dito no início, Oxóssi nunca me permitiu sentar para chorar, nunca me permitiu botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, e agora? Ele sempre me impulsionou para que eu tomasse a postura e que eu tomasse as decisões certas na hora que ele determinava. A senhora foi tomar lá chá de banco? O tempo que a senhora tomou lá chá de banco, a senhora tinha lhe adiantado as coisas. Fiquei temperada lá 5 anos. Pois era 5 anos vendo? adiantado à frente. Aí tive que fazer um intensivão, porque logo depois a minha mãe falece aos 61 anos, com 40 e poucos anos de santo, me deixa com 30 e poucos anos com uma casa cheia de gente. E hoje eu tomando o pé da situação, eu entendo que falo, meu pai, o senhor me botou no intensivo, né? Tive que correr muito para avançar a passagem da minha mãe. Pois é, verdade. Mas assim, graças a Deus ela fez a passagem. Tenho certeza que de onde ela traz, minha grande ancestral está tomando conta. Pode reclamar lá de algumas coisas que eu mudei, mas com certeza ela está aprovando o rumo que a Casa de Oxóssi tem tomado. E administrar um terreiro é fácil? Não, pai. Administrar um terreiro é a coisa mais difícil. Não, também não é barato. Não é barato? A senhora já está rica? Ainda não. Meu Será Deus que tem alguém que céu. ficou rico? Porque eu preciso da receita, Olha, porque eu não. Eu conheço algumas centenas. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha ganho dinheiro. Eu também não. Nem ficado rico, nem nada. Ao contrário, já disse, eu digo sempre aqui, Pai de Santo não pode ter dinheiro que ele arruma logo um Iaô de graça para fazer e botar dentro, ou uma obra, ou uma pintura, ele vai arrumar alguma coisa para gastar aquele dinheiro. Mas administração hoje, porque a gente tem falado disso de um certo tempo para cá, mas nesse tempo que a gente começou a falar disso, o material de candomblé já subiu muito. Verdade. Os preços hoje são, não é que estão caros, estão irreconhecíveis naquilo que a gente sempre foi acostumado a administrar. A gente já aumentou, mas a gente tinha dentro disso uma previsão, a gente tinha um cálculo. Hoje em dia dá para calcular nada. Não, não dá. Não é? Está todo mundo doido, todo mundo enlouqueceram, os preços enlouqueceram, os custos
não tem como estimar mais nada, né? Ah, não, vou fazer Santos daqui a um ano. Ih, meu filho, então daqui a um ano você volta para a gente recalcular tudo. Não tem mais aquele negócio de ir comprando, não ir juntando, ir comprando, porque os preços são bárbaros. A senhora tem sentido essa dificuldade de forma objetiva na administração da sua casa? Não digo nem com relação à filha de santo, mas com a própria casa, as coisas do santo da casa, vamos dizer assim, né? Tem sentido essa dificuldade? Sim. O impacto financeiro ele está muito grande em todas as áreas e em todas as religiões, né? E ainda mais as religiões que demandam de materiais que vêm de fora. Sim. Porque quando a religião é oração e não tem muito gasto, aliás, todas elas vão ter gasto, porque a gente tem luz, a gente tem o terreno, sim, a gente tem água, não, sim, tem como não ter gasto, né? Tem gasto. E o impacto financeiro realmente foi muito... Da pandemia para cá, então, piorou consideravelmente, né? Então, assim, não é fácil administrar, porque a gente, na verdade, eu sempre falo, eu não sou administradora do terreiro, eu sou administradora das pessoas do terreiro. Então, eu preciso que as pessoas do terreiro entendam que o terreiro precisa desse movimento financeiro para se manter. Sim. Porque eu não tenho como manter um terreiro sozinha. Sim, sim. Eu não há possibilidade, por mais que eu trabalhe, eu não tenho condições de manter o terreiro sozinho. Então, eu preciso que os membros ajudem a essa manutenção. Eu sou contra a política de extorsão. Eu não tenho nada contra quem cobra, não tenho nada contra valores, embora às vezes eu atendo pessoas com valores absurdos para mim, mas para o Babalorixá ou para a Iá, que sentou naquele jogo, que achou que era devido, tá tudo certo. Eu não pratico a política da extorsão. Também não vivo sem o dinheiro. E também acho que o dinheiro é uma força vital. E também entendo que Exu determinou que é assim, que a gente tem que cobrar, que a gente precisa fazer, que a gente precisa receber por aquilo que a gente fez. Então, seguindo essa ordem de Exu, seguindo a vida do jeito que ela está e fazendo com que o membro entenda, o cliente entenda, que ele precisa deixar alguma coisa naquele lugar de onde ele usou. Então, não tem como não falar em dinheiro em candomblé. As pessoas falam assim, o candomblé hoje virou comércio. Não, o candomblé não virou comércio. O candomblé, então, ele sempre foi comércio, porque a gente sempre precisou do dinheiro para poder manter. Porque eu não tenho como chegar para a SEDAI com a minha carteirinha da federação escrita Ialorixá e dizer, está pago a luz desse mês, está pago a área. Olha aqui a minha carteirinha, eu sou Ialorixá. Não é assim que funciona, eu preciso pagar a luz. Nem no mercado. Nem no mercado, nem a gasolina, nem a prestação do terreno, nem o aluguel dos pais e mães que eu sei que moram de aluguel. Então, não tem como não falar de dinheiro na religião da gente. Sim. E isso, sinceramente, isso é de uma hipocrisia tremenda. É verdade. Né, com relação, e acho, estou convencidíssimo que isso é mais um dos ataques de discriminação contra a nossa parte, porque todo mundo, de todas as religiões que a gente conhece e tem notícia, a gente é a única que gasta dinheiro. Porque, como a senhora falou, porque o axé, ele precisa, né, da recorrência de materiais regulares e sistemáticos, não é? A gente não acumula, eu falo essas coisas de brincadeira, pai de santo não pode ter dinheiro, porque não é o princípio. Ele precisa do dinheiro, né? Mas não é o princípio da situação. E quando você observa em outras comunidades, você vê as pessoas participando, as pessoas contribuindo, as pessoas colaborando de uma forma, não sei se é alegre, mas colaborando. E quando chega a nossa vez, todo mundo acha que criou-se a ideia da caridade, porque eu de verdade não entendo essa caridade de que só a gente tem que dar essa caridade. A pessoa chega, sim, às vezes ela te conhece, às vezes não. Ela tem um problema que não é seu. Você tem uma solução para ajudá-la a sair, a enfrentar esse problema. Às vezes ela não vai sair, ela só vai enfrentar esse problema. Sim. E eu tenho que fazer isso sem onerar nada para ela. Eu tenho que simplesmente entender que é um papel meu fazer essa caridade para que ela resolva um problema que é dela.
Então, a única religião que fala dessa caridade, o tempo todo, mas vocês não fazem caridade? Ué, mas a senhora não faz caridade? Mas qual é a caridade que você quer que eu faça, além da caridade de eu sentar, me disponibilizar, te orientar e conversar com você? Ter essa estrutura imensa toda aqui funcionando, ter essa estrutura toda paga, ter essa estrutura aqui toda funcional, e você está querendo... Mais o quê? Caridade? Qual é outra caridade que eu tenho que fazer? Verdade, Não é, verdade, é verdade. É muito, muito... Enfim, mas eu espero em Deus e Xangô e Oxóssi que um dia esse povo venha compreender essa questão, e que tenham o entendimento que a manutenção da axé é responsabilidade deles, inclusive, né? Não é só do Pai de Santos. O Pai de Santos que tem que se descabelar para manter a roça funcionando, para ele botar o santo dele lá. Não. Não. Eu tenho que fazer a caridade de limpar, a caridade de alimentar, Sim. a caridade de vestir quando ele recebe, Sim. a caridade, de repente, de mandar um carro para levá-lo para casa, Sim. porque ele está cansado. Sim, sem dúvida. É muito complicado. É complicado. Mas a senhora é uma pessoa antenada, já dá para a gente perceber. A senhora está atenta ao que está acontecendo. É jovem. Sim. Ainda. Muito mais jovem que o seu Ogan, que estava aqui antes. Já. O que a senhora acha que o candomblé vai ser? Eu não vou botar um futuro muito longo, não. Daqui a 20 anos. Esse candomblé que a gente está vendo, a senhora já notou que há mudanças? Muitas. De quando a senhora começou a prática de hoje. Algumas boas, outras nem tanto. E o candomblé está mudando. As pessoas do candomblé, felizmente, também estão mudando, não é? Mas daqui a 20 anos, como é que a senhora imagina que vai ser esse movimento todo do candomblé, e as pessoas do candomblé, e a relação do candomblé com a sociedade? Eu sou uma pessoa que eu acredito e gosto muito da mudança. Eu sempre converso com meus filhos, eu sou altamente tradicional e não gosto de mudança de rituais. Sim. Eu acho que a ritualística, quem nos trouxe os rituais, eles tiveram ideias brilhantes de montar, de arquitetar, de fazer tudo para que a gente consiga agradar da melhor forma possível. Eu sempre falo, a gente tem que ter muito cuidado para que um agrado não vire um desagrado, porque às vezes você pensa que está agradando de uma forma qualquer, de uma forma impulsional, de coração, não, porque o santo é emoção, vamos botar isso, vamos botar aquilo. Você pensa que está agradando e você está desagradando o orixá. Então, eu sou a favor daquela regra, daquele contexto, daquela regra ritual. Agora, com relação ao cotidiano do candomblé, tenho assistido muita mudança. Acho que o candomblé vai mudar ainda mais. Eu acho que as pessoas hoje que estão entrando no candomblé não são mais as pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali, que estavam ali por estar ali, que estavam ali sem a força de permanecer, de levar aquele legado. Eu acho que a palavra resistência tem sido muito forte, muito vivenciada pelos novos iniciados. Hoje eles entendem que eles precisam manter, que eles precisam se colocar. Vejo hoje, né, sou nova de idade, 47 anos, de 20 anos de iniciada, 47 novinha, nova de idade e nova de iniciação. Porém, acho que daqui a 20 anos a gente vai encontrar um candomblé mais acolhedor, a gente vai encontrar um candomblé mais humano, não tão desagregador. Eu acho que a gente vai conseguir, em 20 anos, talvez, se unir mais, acabar com essa picuinha de que eu sou da casa tal, do axé tal, que o meu axé... Porque se a gente não se juntar hoje, mais tarde não vai ter axé nenhum. Sim, porque querem acabar com o candomblé, isso é uma coisa mundial. O racismo está aí, a intolerância também.
A gente pratica a religião de preto, a gente precisa se posicionar enquanto negro, a gente precisa se posicionar enquanto filhos de axé. Então não existe ou axé tal ou axé, todos somos filhos de axé. E acredito que em 20 anos essa questão, essa junção vai estar mais forte, porque ou a gente acorda agora e se junta, ou a gente vai ser avassalado, aí a gente vai perder o fio da meada. O candomblé está na nossa mão, foi deixado para a gente, e acho que a união é a única palavra que vai definir o candomblé daqui a 20 anos. Ele vai mudar porque a sociedade ela muda, não tem como a gente manter mais algumas tradições, manter mais alguma coisa do dia a dia, do cotidiano. Sim, não estou falando de tradição de axé, quero deixar bem claro, não estou falando de ritual, estou falando de formas de cotidiano, daquela coisa rígida, rigorosa, que hoje em dia não tem mais, ou você muda ou você não vai ter membro. Sim. Porque tem coisas que eu fui chamada para aconselhar uma pessoa que ela estava com a seguinte questão: uma filha de 14 anos precisava iniciar num axé tradicionalíssimo e a menina está se recusando a ir para o colégio porque ela mora numa região que é extremamente católica em Minas. Ela não tem condição de sair de pano de cabeça na rua, ela não tem condição de sair de fio de conta na rua, e a menina está com medo de ser discriminada e não quer fazer o santo, está disposta a fazer o santo. Mas ela não quer ir com os apetrechos para a escola, então ela está tendo que ficar 1 ano sem estudar. E a mãe veio me procurar para me perguntar o que eu achava dessa iniciação. Aí dei a minha orientação da minha essência, do que eu acredito, que eu acho que o candomblé não é isso. A menina tá disposta, o orixá disse que quer, então não me custa tirar um pano da cabeça e um fio de conta, ela não vai deixar de ser iniciada e nem vai estar aos 14 anos descumprindo nada, porque ela está indo à escola com a cabeça descoberta. Isso é o que eu penso. Então, se não houver essa mudança, é mais um membro que a gente perde, porque não tem como eu deixar uma criança de 14 anos fora da escola. Não tem, a mãe está desesperada, eu falei, você procura saber qual o caminho você vai tomar, o que o santo vai determinar, porque o conselho tutelar vai bater na sua porta. Você não tem como manter sua filha fora da escola. Então, se a gente não tiver essa visão de mudança, a gente não vai conseguir daqui a 20 anos estar todo mundo junto falando de candomblé de novo. Verdade. E isso já ocorreu. Nós já tivemos o relato aqui do babá Fábio. E era uma menina de 16 anos, que foi recolhida com consentimento da mãe, mas no meio do caminho lá o pai descobriu que era separado, nunca teve nenhuma atenção, e descobriu e foi lá, denunciou o conselho tutelar, e o conselho tutelar foi ao terreiro para ver. Quer dizer, hoje, a senhora falou muito bem, a gente tem que começar a prestar atenção a esses detalhes. Não dá mais para a gente ficar fazendo de conta que não está acontecendo nada, fazendo de conta que não existe uma sociedade ali do portão para fora que está querendo nos degolar. Sim. Né? Não são mais adversários, são inimigos. Inimigos declarados. Inimigos políticos declarados que querem nos exterminar, e a gente precisa começar a prestar atenção nisso e agir de acordo com as convenções sociais. Não tem como a gente estar mais à margem, estar se alienando desse tipo de situação. Né? Mas eu acho que sua sugestão foi excelente, e aí não é isso que vai fazer, afinal de contas, a diferença no processo iniciático da menina. Se bem que ela também pode se iniciar em dezembro e terminar o quelê dela em fevereiro, março, que dá... Bom, é só sugestão. Ajuste. Um ajuste. Precisa de ajuste. Quantos ajustes já não foram feitos? Verdade. Né, ao longo desse tempo todo. Mas, Soraya, eu já até me perdi aqui no nosso tempo. Eu tenho certeza que a senhora tem um monte de coisa na cabeça, que a senhora está tinindo. E o projeto da Casa de Santo das Plantas?
Ah, sim. Eu acho muito importante e significativo a senhora passar essa experiência para a gente. Então, eu acho não. Hoje eu tenho a convicção que a Casa de Candomblé é uma grande escola. E também falo isso todas as vezes quando me dão o direito de fala. A gente não pode entrar num cercado onde tem um portão, um porrão em cima, ou uma talha, ou uma tigela, e a gente passa daquele portão e passa daquele portão, aí ali a gente trabalha, recebe santo, depois a gente veste santo, depois a gente vai embora e às vezes a gente não tem oportunidade de perguntar: por que isso? Para que isso? Que erva é essa? De onde veio isso? Como é que se faz essa comida? Fica sempre, né, aqueles que estão determinados, a cozinha na cozinha, os que estão determinados na sala de candomblé, na sala de candomblé. Os que estão determinados, o Izebome, pegar uma erva, Eu não penso num candomblé assim, eu penso num candomblé que eu quero hoje olhar para minha filha que tem 6 anos de idade, que é iniciada do Orixá Oxum, e eu quero falar para ela assim: vá lá e traga 3 folhas de macaçá porque eu estou precisando. E eu quero que ela entenda que ela vai lá no jardim, vai encontrar o macaçá, porque ela vai saber o que é o macaçá, vai pegar aquilo que eu estou precisando e vai trazer para mim. Perfeito. Então, pensando nisso, a gente tirou um espaço da roça, que a roça é um sítio, a gente tirou um pedaço, um espaço da roça, entregamos ao Orixá Ossan, fizemos oferenda, né? Pedimos a ele que nos desse orientação de como cuidar, de como cultivar, de como manter aquele espaço ali. E aí fizemos um dia com as crianças de plantio. Separamos as ervas, botamos umas plaquinhas, nomeamos as ervas, porque eu quero falar para ela: vá buscar o oriri. Nem que ela leia na plaquinha, o oriri, isso aqui que minha mãe quer. Ela e outros, né? Ela é exemplo porque a criança bem novinha, mas tem iniciados novos que não conhecem, não sabem o que é o peregum. Eu acho que o conhecimento é a melhor arma que a gente tem, que a gente precisa conhecer a religião que a gente está praticando. Isso foi uma das coisas que me afastou de me iniciar durante o meu período de 15 até 19 anos, 20 anos. Porque minha mãe o que é isso? Você quer saber de tudo. Por que não pode? Não pode porque não pode. Você pergunta demais, ela me dizia. Menina, você é muito perguntadeira, você pergunta muito. Mas eu queria saber. E como eu tinha esse desejo de saber, hoje eu tenho o desejo de ensinar aquilo que eu sei, o pouco que eu sei. Então, tiramos esse espaço, fizemos o plantio de um monte de plantas que nos serve para um banho de erva fresca, nos serve para orô de santo. E aí, o próximo passo do projeto, a gente está pedindo aos irmãos que tenham plantas em casa, que tenham plantas que são de orô, mesmo que não seja de orô, porque toda planta é medicinal, serve para alguma coisa, que doe mudas para a gente poder colocar lá. Qual é o meu desejo maior? Que um dia o senhor preciso da folha tal, já sei, lá na casa da mãe Soraya tem, vamos ver se a mãe Soraya traz, ou se algum filho busca, e a gente poder fazer essa troca. Mãe Soraya, eu sei que na mãe Soraya tem obi, eu sei que na mãe Soraya tem orobô, eu sei que na mãe Soraya tem gameleira, eu sei que eu posso pegar uma folha lá. Então, perfeito. O projeto fala sobre isso. Jardim das Árvores Sagradas, né, que é o quintal sagrado que a gente tem lá, que é o nome do projeto. O projeto é Quintal Sagrado. Isso. E a gente está juntando mudas para um dia estar podendo servir aos irmãos, aqueles vizinhos que estão com uma dorzinha no estômago, que pode tomar um chazinho que faz bem, e tentar resgatar essa memória do uso da folha que a gente tem deixado de lado. Sim. Quem é o coordenador técnico disso? Quem está me ajudando é meu irmão Gil, né? Babá Gil Merô, que é lá de São Paulo, que é quem tem ajudado a gente, que ele está até com um curso falando de folhas, que alguns filhos da nossa casa estão fazendo. Ele até vai trazer de São Paulo esse curso para nós, que vai falar se a folha é fresca, se a folha é quente, a qual orixá ele pertence, se ela é fêmea, se ela é macho. Para as crianças poderem saber, não, isso aqui é uma folha de inhaçã. Mas esse curso vai ser aberto? Vai ser aberto. Então, na época que ele vier, nos avisa para a gente ajudar a divulgar. Ah, tá ótimo, né? Tá ótimo, perfeito. E tem esse monte de certeza que um monte de gente vai se interessar nisso. E vou lhe apresentar, obviamente, o Ogan Emanuel, que é quem faz o nosso programa aqui de folhas. Sim. Porque ele já tem um estudo bem avançado nessa questão das EUE
e da saúde, porque já existe um trabalho de articulados que o SUS já indica, se eu não me engano, são 78 plantas com eficácia garantida de uso, porque as outras todas ainda não foram testadas, porque Então, precisa estudo, disso. Mas ele já tem uma lista do SUS, tem um pessoal que trabalha no Estácio, que tem trabalho de pesquisa também com plantas, enfim, a gente está precisando se juntar. É verdade. Né? Mas nós vamos, a senhora a gente já descobriu esse seu projeto, a gente vai te encher de muda. Ah, que bom. Agradeço. Mas é importante ter isso, ter um nome científico e ter um nome vulgar. Isso. O nome científico é fundamental, porque com aquele nome científico a senhora identifica uma planta em qualquer parte do mundo. E o nome vulgar, daqui para ali já tem diferença. Já mudou regional, né? Por região já muda. Então essa plaquinha de botar o nome lá científico, Isso. porque para ir, é claro que as crianças não vão decorar isso tudo, a gente não decora, mas ter disponível, porque aí vai agregando conhecimento. Nós vamos ajudar a senhora nessa campanha. Ah, que bom. Já estou lhe dando 2 mudas. Vamos fazer uma foto. 3 mudas. 3, Senhora, foi assim uma imensa satisfação conhecê-la. Eu tenho certeza que Oxóssi ia lhe dar muitos anos de vida e saúde, com bastante gente para lhe ajudar na sua roça, com bastante amigos que venham a contribuir com esse seu projeto. E no que puder a gente ajudar, a gente vai estar juntos. E confesso, senhora, que fico muito animado quando a gente se depara com esse tipo de proposição, que é o de ajudar, Isso. de trocar, o de engrandecer, de somar. Né? Eu tenho aqui uma coisa que a senhora não tem, então está aqui, para a senhora, e a senhora, enfim. Isso é o que costura a fraternidade. É verdade. Né? E o que fortalece o nosso coração nessa luta que é gigante. Então, eu queria que a senhora se despedisse dos seus filhos que estão lhe assistindo, dos seus amigos, enfim. Não é um conselho, eu não gosto dessa palavra, mas é uma orientação. Gente que hoje precisa, que deseja, que quer, que o santo está pegando no pé deles lá igual o Oxóssi pegou no seu. Qual é o primeiro passo a dar nessa situação? O que o candomblé pode oferecer para as pessoas? Olha, eu não gosto muito do termo milagre não, sabe? Mas eu acredito que existe uma força que é maior que nós e uma força que toma algumas pessoas e a outras pessoas não, mas não é porque ela não é tomada por essa força que ela é diferente daquela que é tomada. Então, eu acho que a Casa de Candomblé é um lugar de respeito, é um lugar de amor, é um lugar de acolhimento. Você não vai encontrar riqueza na Casa de Candomblé, você não vai encontrar emprego, não vai encontrar aquela mulher ideal, nem aquele homem dos sonhos. Que às vezes as pessoas buscam o Candomblé, né, com essa certeza de que vai existir uma bola mágica de cristal, adivinhadora, e que eu vou resolver problemas, questões que a pessoa tem de uma vida que ela arrasta uma vida inteira em busca de sonhos e realizações de projetos. E a religião da gente não é isso, né? Ali é uma religião onde você vai entender o respeito, você vai entender o amor, você vai entender a hierarquia, você vai entender que alguém pisou nesse solo antes de mim e que eu preciso respeitar esse passo que foi dado, que ali não é lugar de bagunça, ali não é lugar de encontrar namorada,
A casa de candomblé não é balada, a casa de candomblé não é bar, não é um lugar que você vai para... Vou lá para ver meus amigos, beber, não é isso. Casa de candomblé é um espaço sagrado, aonde a gente está ali em respeito ao sagrado que mora ali dentro. Os meus filhos sabem que eu sou bem rigorosa com relação a isso. É um lugar que a gente deve falar baixo, deve estar de cabeça baixa, deve se posicionar enquanto filho, porque às vezes o orixá não está manifestado, não está na terra naquele momento, mas ele ocupa aquele espaço físico. Então ali é um espaço de respeito, é um espaço onde a gente tem que saber como pisa, como fala, como agradece. Sim. O ideal é que se fale manso. Então, a todos que querem chegar, venham, porque a religião é maravilhosa. Tem problemas como toda religião tem preceitos, tem determinações, tem regra como toda religião tem, mas é uma religião onde eu fui acolhida e encontrei muito amor, e espero que as casas de candomblé também tenham muito amor para dar. Axé. Axé. Parabéns.